Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 11 do livro Lembranças que o Vento Traz. Mas antes, eu já peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, se possível compartilhando também. E se você chegou agora, não é inscrito, gostou do conteúdo, então eu peço humildemente que você se inscreva. São atos que para você não custa nada e para mim significa muito, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 11. Finalmente, após longos anos de namoro e espera, Luciano e Jerusa iam se casar na pequena capela da fazenda São Jerônimo, onde já haviam sido realizados inúmeros casamentos da família Sales de Albuquerque. Os pais de ambos os noivos estavam felizes, principalmente porque as fazendas haviam voltado a florescer, graças à generosa doação de Abílio. Fortunato, no entanto, sentia um aperto no coração. A reestruturação das fazendas custara-lhe a felicidade da filha, e isso o atormentava dia após dia. Por mais que se esforçasse, ele não podia esconder um certo desgosto ao pensar em Clarissa, sozinha e perdida numa terra estranha, ao lado de um homem rude e grosseiro, cuidando de filhos que provavelmente lhe seriam hostis. Nas cartas que escrevia, Clarissa nunca falava de sua vida naquela cidade longínqua. Até então, ninguém ficara sabendo do naufrágio de que fora vítima. Todos desconheciam sua relação com Abílio e os filhos, e nem sabiam que a casa, ao que tudo indicava, era assombrada. Ela apenas dizia que estava passando bem, pedia notícias e se despedia, nada mais. Com a proximidade do Natal, Flora alimentava a esperança de que a filha viesse com um genro para assistir ao casamento e passar as festas na fazenda. Escrevera-lhe diversas cartas convidando-a, mas Clarissa sempre recusava seus convites, deixando a mãe frustrada e confusa. Será que ela estava tão zangada com eles a ponto de não querer mais visitá-los? Diante dessa desconfiança, Clarissa se viu obrigada a contar-lhe a verdade. Sua última carta chegou no dia do casamento de Luciano, e Flora a abriu, lendo-a avidamente. Querida mamãe, sei que o Natal se aproxima e que a senhora muito gostaria de ter a família toda aí reunida. No entanto, não posso ir e peço que, por favor, não insista. Se antes não lhe contei o motivo de minha recusa, foi apenas para não a preocupar. Não quero que pense que não vou porque estou ainda magoada com o que papai me fez, porque não estou. Já superei isso e aceitei meu destino. Creio, contudo, que chegou a hora de lhe contar o que aconteceu. O navio em que viajávamos foi apanhado por fortes ventos e nós naufragamos, quase na entrada da Barra de Cabo Frio. Foi um infortúnio fatal para muitos da tripulação e dos viajantes, e não fosse a coragem do Sr. Abílio, também eu teria sucumbido. Por isso é que lhe imploro, não me peça para ir aí. Não poderia suportar outra travessia do oceano. Depois do naufrágio, fiquei apavorada e tomei verdadeiro horror ao mar e navios. E não aguentaria passar por tudo de novo. Ainda me lembro do pavor que senti ao me ver sob as ondas, quase sufocando, e do desespero de meu marido para nos salvar. Foi terrível. Por favor, mamãe, não fique preocupada. Estou bem agora. Diga a Luciano e Jerusa que estarei aqui rezando por eles e aguardando ansiosamente a sua chegada. Lembranças ao papai e a todos. Da sua, Clarissa. Quando terminou de ler a carta, Flora desatou a chorar e correu a mostrá-la a Fortunato. O marido pegou-a com cuidado, leu-a e seus olhos encheram-se de lágrimas. Levantou-se da poltrona em que estava sentado, aproximou-se da janela e disse com voz angustiada: O que foi que fiz à minha filha? Você fez o que achou que era certo, respondeu a mulher, abraçando-o pelas costas e tentando consolá-lo. Nós quase a perdemos, meu Deus!
O que seria de mim se ela tivesse morrido? Eu jamais poderia me perdoar. Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Mal conseguindo conter a frustração, Flora acabou por desabafar. Devia ter pensado nisso antes de mandá-la para longe. Fortunato encarou a mulher com profundo desgosto e considerou. Você me acusa, não é mesmo? Não me perdoa. Não é isso, respondeu ela desconcertada. Não quis acusá-lo de nada. Você é meu marido e não cabe a mim discutir suas ordens. Mas não concorda com o que eu fiz, não é? Vamos, diga a verdade, por favor. Se quer mesmo saber, falou ela, reunindo coragem. Não concordo, não. Meus filhos são meu maior tesouro, e não há dinheiro no mundo que pague o amor que sinto por eles. E deveriam ser o seu também. Você devia se preocupar com eles, principalmente com Clarissa, que é moça e é a mais jovem. Devia protegê-la, não atirá-la às feras. Fortunato deixou cair os braços, vencido, e ainda tentou argumentar. Foi um ato de desespero. Você sabe que jamais teríamos conseguido reerguer a fazenda sem o dinheiro do Sr. Abílio. Havia outras soluções. Você poderia ter tomado empréstimo. Mas os juros, as garantias... Tudo isso foram desculpas para justificar a sua atitude. Havia outros meios, mas você não quis. Por quê? Porque vendeu nossa filha quando havia outras formas de reerguer as fazendas. Ele a olhou em lágrimas e sussurrou. Não sei. Juro que não sei. Hoje concordo com você que poderia ter optado por outra solução. Mas na época, não sei. A ideia me pareceu tentadora. Era mesmo a salvação de nossa lavoura. E era como se a Clarissa coubesse aquele destino. Foi você quem selou o destino dela no dia em que a vendeu ao Sr. Abílio. Não sabe o quanto venho me atormentando por isso. Sempre amei Clarissa. Mas preciso confessar uma coisa terrível. Um sentimento monstruoso contra o qual venho tentando lutar desde que o tive pela primeira vez. Ele parou de falar, contido pelos soluços, e Flora retrucou angustiada. Mas o que é, homem? Que sentimento é esse tão horrível a ponto de deixá-lo nesse estado? Não sei. Foi como um prazer mordaz. Prazer? Indignou-se ela. No princípio, recusei a oferta com veemência, mas depois, sabendo da vultuosa importância que seu Abílio me oferecia, fiquei tentado. O preço era alto, mas Clarissa me devia isso. Como? Como podia ela dever-lhe algo tão monstruoso? Não sei. Gemeu, quase em desespero. Foi uma sensação que até hoje não posso definir. Era uma oportunidade que não podia perder. Está louco, Fortunato? Não sei, Flora, não sei. Deus sabe o quanto me arrependi depois que ela partiu, mas já era tarde. Não era tarde para aproveitar o dinheiro que o Sr. Abílio lhe deu, rebateu ela com azedume. O que mais eu poderia fazer? Já havia feito a transação. Não tinha mais como voltar atrás. Por favor, Flora, não me odeie por causa disso. Eu não o odeio, só não o entendo. De repente, a porta do quarto se abriu e Valentina entrou, sendo logo repreendida pelo pai. Valentina, por que não bate antes de entrar? Desculpe, papai, mas todos já estão esperando. Está na hora. Fortunato e Flora se olharam. Era a hora do casamento do filho e precisavam ir. Valentina, porém, percebendo algo estranho no ar, indagou curiosa.
Aconteceu alguma coisa? Mamãe, a senhora estava chorando? Por quê? Em silêncio, Flora estendeu a ela a carta de Clarissa. Valentina apanhou-a e leu calmamente. À medida que ia lendo, seu semblante ia se modificando, mas em nenhum momento deu sinal de dor ou pesar. Quando terminou de ler, comentou friamente: Ainda bem que não aconteceu nada de grave com ela, não é mesmo? Bom, isso já passou. Vamos andando, seu filho a espera. Sua irmã quase morreu num naufrágio, objetou Flora. Isso não a comove? Quanto drama! O navio naufragou, e daí? Foi lamentável, mas Clarice está bem. Não podemos fazer nada, nem há o que se fazer. Ela passou por tudo isso graças a mim, avaliou Fortunato, para me salvar da ruína, salvar a todos nós, inclusive a você e seu marido. Clarissa cumpriu com a sua obrigação de filha, não fez nada demais. Você podia ao menos reconhecer o sacrifício dela. Está bem, reconheço. Ela se sacrificou. Mas e daí? Não precisa se transformar em mártir por causa disso. Flora já ia contestar quando a porta se abriu novamente. Dessa vez era Roberto, que vinha chamá-los. O que foi que aconteceu? Indagou nervoso. Luciano está aflito. Quer chegar à igreja antes da noiva. Sem dizer mais nada, Fortunato saiu em companhia de Flora, logo seguido pela filha e pelo genro. Valentina não gostava de Clarissa. Desde que ela nascera, sentia na irmã um certo perigo, uma ameaça, como se ela, a qualquer momento, pudesse tirar o que lhe pertencia. O porquê daquele sentimento, Valentina não sabia, e nunca se interessara em descobrir. A cerimônia foi simples, rápida e maravilhosa. Jerusa estava linda, ostentando na cabeça uma guirlanda toda feita de flor de laranjeira. Havia muitas pessoas presentes, tanto da fazenda Ouro Velho como das demais fazendas da região, além de alguns parentes distantes vindos de São Paulo e da Bahia. A casa estava toda em rebuliço, com os criados correndo de um lado para o outro, ajeitando a decoração, enfeitando bolos e doces, aprontando os quartos que receberiam alguns hóspedes. No dia seguinte, Luciano e Jerusa se despediram. Pretendiam passar a lua de mel no Rio de Janeiro e, em seguida, partiriam para Cabo Frio, a fim de passar o Natal com Clarissa. Se ela tinha medo de viajar de navio, o irmão e a cunhada não tinham, e pretendiam levar-lhe um pouco da alegria perdida. Flora, porém, sabendo do naufrágio, tentara demovê-los dessa ideia. Meu filho, disse ela, sei que você e Jerusa sentem saudades de Clarissa, nós também sentimos. Mas você acha que seria prudente arriscar-se nessa viagem? Sua mãe tem razão, concordou Fortunato. Andei me informando e descobri que já ocorreram vários naufrágios naquelas águas, sempre por causa dos ventos. Ora, papai, e daí? Não tenho medo e tenho certeza de que Jerusa também não tem. Mas Luciano, insistia a mãe, é perigoso. Vocês podem se afogar. Nós não vamos nos afogar. Pense bem, meu filho. Você se casou ontem. Pense em sua mulher. Jerusa também não tem medo. Temos certeza de que nada nos acontecerá. Por mais que tentassem, Fortunato e Flora não conseguiram demovê-los daquela ideia, e eles logo partiram para a capital, levando alguns presentes e lembranças de todos. Em Cabo Frio, Clarissa mal podia conter a ansiedade com a chegada próxima de Luciano e Jerusa. Perdera o casamento, mas teria sua companhia no Natal. Auxiliada por Angelina, ajeitou para eles um quarto próximo ao seu, de frente para a praia, para que se deleitassem todas as manhãs com a visão multicolorida do mar. Comprou tecidos novos para as cortinas, colocou lençóis de linho e colchas de renda
que havia encomendado na capital. Encerou o chão, lustrou os móveis e pôs vasos com flores onde era possível, tudo para agradar os recém-casados. Com tanta ocupação, Abílio pensou que ela se esqueceria um pouco de ir ao quarto de Leonor para rezar, mas isso não aconteceu, e Clarissa, todos os dias, continuava suas orações em favor da alma da falecida. Ela até pedira a Angelina que a acompanhasse, mas a menina se recusara. Dissera que as lembranças da mãezinha querida eram por demais dolorosas e pedira a Clarissa que a poupasse daquela dor. A moça, sensibilizada, não insistiu, comovida com o sofrimento da pequena enteada. Todos os dias, às 6 da tarde em ponto, Clarissa adentrava aos aposentos da finada esposa de Abílio e punha-se a orar durante cerca de meia hora. Sua prece era sempre sentida e sincera, pronunciada em voz alta. A princípio, ela sentira um pouco de medo. E se o espírito de Dona Leonor, atraído pelas orações, resolvesse aparecer para ela? Morreria de medo. Ainda assim, achou que não podia desistir. Era preciso ir avante em sua missão. Como Leonor nunca se fizera visível, ela começou a se sentir mais confiante e segura. Numa certa manhã de domingo, Clarissa passeava pela praia em companhia de Angelina, catando conchinhas na areia. Veja essa que linda! Falou Angelina, exibindo-lhe uma concha grande e rosada. É mesmo uma beleza, concordou Clarissa. Angelina fez um olhar de tristeza e deixou escapar num desabafo. Minha mãe adorava conchas. Fazia colares com elas. É mesmo? Você nunca me falou nada. Mas é verdade. Mamãe criava coisas lindas com as conchinhas. Por que não me mostra? Não sei se papai deixaria. Ele as guarda em uma caixa no quarto de mamãe. Então você poderá me mostrar. Angelina olhou para a concha em sua mão e depositou-a dentro do cesto que levava, abaixando-se para apanhar outra, que a onda acabara de trazer. O verão se aproximava e fazia calor, mas o mar, batendo em seus pés, causava-lhes uma agradável sensação de frescor. Clarissa se deliciava, deixando-se molhar até os tornozelos. Após alguns instantes, indagou. De que morreu sua mãe, Angelina? A menina levou um susto. Clarissa nunca lhe perguntara nada sobre a morte da mãe, e aquilo a deixara confusa. Desviando o olhar da moça, balbuciou. Por que quer saber? Por nada, curiosidade. Não creio que deva se envolver com isso, Clarissa. Por que não? O que há de tão misterioso por trás da morte de Dona Leonor? Não há nada de misterioso, mas é que mamãe... Abaixou a voz e balbuciou hesitante. Se matou por nossa causa. Não queria que sofrêssemos por causa de sua doença. Doença? É, o reumatismo. Ouça, Angelina, sei que o reumatismo provoca muitas dores, mas não creio que ninguém se matasse por causa dele. O que quer dizer? Quero dizer que não acredito que sua mãe tenha se matado só porque estava com reumatismo. Não. Mas então, o que acha que... Angelina estava extremamente confusa, sem saber ao certo o que dizer. Acho que ela se matou por um outro motivo. Que motivo? Não sei bem, mas é o que eu gostaria que me dissesse. Clarissa, por favor, suplicou Angelina, tentando se afastar dela. Clarissa, porém, segurou-a pela mão e continuou. Por que não me conta? Não confia em mim? Não é isso, é que não posso.
Não pode? Por quê? O que a impede? Nada. Ninguém. Por favor, deixe-me ir. Não quero mais catar conchinhas. Do que tem medo, Angelina? Medo? Não tenho medo de nada. Então por que não quer ficar e conversar comigo? É porque papai... Papai? Nada, nada. Por favor, Clarissa, solte-me. Deixe-me ir, ou será pior. Clarissa, assustada, soltou-a e retrucou. Pior por quê? O que ou quem a impede de falar sobre isso? Seu pai? Angelina não respondeu. Soltou o cesto de conchas no chão, sentou-se na areia e começou a chorar. Não aguentava mais aquilo. Aquele segredo era um tormento para o seu coraçãozinho infantil. Clarissa, percebendo a sua angústia, sentou-se ao lado dela, segurou-lhe a mão e prosseguiu. Confie em mim, Angelina. Eu só quero ajudá-la. Para quê? Retrucou ela com um ar cético. Não há nada que ninguém possa fazer. Minha mãe se foi. Não há como trazê-la de volta. Mas eu posso ajudar a aliviar o seu coração. Sinto que você sofre, seu irmão sofre. Há tristeza em seu olhar. E Vicente é um menino muito rebelde, que odeia o pai. Por quê? O que seu pai fez? Angelina suspirou e disse com voz sumida. Nada. Meu pai não fez nada. E acho que é por isso que Vicente tem tanta raiva. Como assim, não fez nada? Ela encarou Clarissa com ar grave e perguntou. Se eu lhe contar, promete não falar nada a ninguém? Prometo. Nem a papai? Muito menos a ele. Nem a Vicente? Não, pode acreditar. Está bem. Mamãe estava muito doente, sim, mas não era reumatismo. Ela sofria de que, Angelina? Fale logo, pelo amor de Deus. De lepra. Clarissa meneou a cabeça, compreensiva, e considerou. Eu já imaginava. Já? Sim. Um comendador, amigo de meu pai e do senhor Abílio, contou-lhe essa história. Disse que muitos desconfiavam de que ela estava leprosa. Oh, Clarissa, você não sabe o que é essa doença. Durante muito tempo, mamãe conseguiu ficar oculta. Mas depois, com a doença avançando, tivemos que fugir do Rio de Janeiro. As pessoas começaram a desconfiar e tinham medo, e não gostavam de se aproximar de nossa casa. Até as crianças eram proibidas de brincar conosco. E meu irmão sofreu várias discriminações no colégio. Os diretores, suspeitando que havia o filho de uma leprosa entre eles, exigiram que meu pai o tirasse da escola, antes que ele fosse expulso. Eu era bem pequena, quase não me lembro. Foi por isso que fugiram? Sim. Papai ouvira falar de um acampamento de leprosos, e o médico recomendou que mandasse mamãe para lá. Nós viemos, mas papai não quis. Recusou-se a interná-la. Nós também não queríamos. Até que um dia... Angelina desatou a chorar, e Clarissa incentivou-a. Um dia apareceram os homens. Eram da cidade e haviam ouvido falar de uma mulher leprosa vivendo em nossa casa. Disseram que era perigoso e que estavam aqui para exigir que papai a levasse embora. Meu pai negou que ela estivesse leprosa. Disse que sofria de reumatismo e que viera para se tratar, tomando banhos de sol. Minha mãe nunca se afastou de nossa casa. O mais longe que ia era até a praia em frente. Mas algumas pessoas estavam desconfiadas e com medo e queriam que ela fosse embora. Meu pai sempre negou a doença, mas muitos não acreditavam. Ninguém nunca havia visto mamãe.
Papai tomava muito cuidado com isso. Mas então, por que ela se matou? Angelina hesitou e respondeu insegura. Por que ela se matou? Porque já não suportava mais as dores. Sofria com a rejeição e tinha medo de que nós passássemos a ser discriminados novamente. Por isso, certa manhã, disse que ia tomar sol e... dizem que se atirou ao mar. Nunca mais foi vista. E seu pai? Onde estava nesse dia? Meu pai? Não sei. No quarto, talvez. Talvez com Tião. Quando papai descobriu, ficou desesperado. E nós também. Há quanto tempo foi isso, Angelina? Há uns 3 anos. Desde então, temos sofrido muito. Posso imaginar. E aí apareceu você. E foi como se eu pudesse novamente reencontrar minha mãezinha. Clarissa abraçou-a emocionada. Estava certa do sentimento da menina por ela. Angelina era uma criança meiga e carente. Perdera a mãe muito cedo, e era natural que sentisse a sua falta. No entanto, será que conhecia a participação do pai naquele caso? Não, com certeza. Angelina não demonstrava sinais de desconfiança sobre o que o pai fizera. Apesar disso, Clarice estava quase certa de que Abílio matara a esposa. A pedido da própria Leonor, era certo, mas ainda assim a matara. Como devia ser grande o sofrimento daquela família. Será que Abílio não agira corretamente? Afinal, a mulher sofria de uma doença incurável, que lhe ia arrancando os pedaços aos poucos, causando-lhe enorme sofrimento. Não teria ele feito uma caridade, terminando logo com aquela tortura sem fim? Não. Abílio matara, e só quem tinha o direito de tirar a vida era Deus. E ela estava bem certa de que Abílio não era Deus. Por mais compreensíveis e louváveis que fossem as suas intenções, ele não tinha esse direito. No entanto, podia compreender o seu gesto desesperado. E agora ele se deixava corroer pelo remorso, desaguando suas lágrimas no ombro de Tião. Sim, Tião o ajudara, com certeza. Era seu cúmplice, fiel e amigo. Teria sido por isso que Abílio se voltara para a religião dos negros? Teria encontrado ali um refúgio e um consolo para sua consciência atormentada? Era bem possível. Talvez ele, descrente de tudo e de Deus, tivesse tirado a vida da esposa sem pensar nas consequências. Mas depois, arrependido, voltara-se para a espiritualidade dos escravos, como uma forma de aliviar e aplacar sua consciência. Fosse como fosse, Abílio envolvera ainda os filhos em sua loucura, e ela tinha certeza de que Vicente conhecia toda a verdade, e era por isso que o odiava. Clarissa olhou para Angelina, que chorava agarrada a ela, e apertou-a ainda mais contra o peito. Gostava muito daquela menina e não queria que sofresse. Carinhosamente, beijou-lhe a cabecinha perfumada e falou com ternura. Não se preocupe com nada, Angelina. Eu estou aqui e vou tomar conta de você. E juntou as lágrimas de Angelina às suas lágrimas sentidas, pedindo a Deus que lhe desse forças para ajudar aquela pobre menina. Continua no capítulo 12. Até lá!